Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical e nós, nesse quadro, refletimos dominicalmente os textos que são propostos pela Igreja para o nosso crescimento espiritual. No Evangelho de hoje, que é tirado de São Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 33, é relatado para nós aquele fato histórico maravilhoso de Jesus que vem andando sobre as águas depois de despedir as multidões, e quando Jesus se aproxima da barca por volta das 3 horas da madrugada, os discípulos, ao avistarem Jesus andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. E aí Pedro vai e pede a Jesus que, se for ele mesmo, que Jesus permita que Pedro vá andando sobre as águas até Jesus. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé. Meus amados irmãos, o elemento vento aparece na liturgia da palavra deste domingo em 2 ocasiões. No Evangelho, aparece como algo aterrorizador, que traz medo, que tira a atenção de Pedro de Jesus. Ao invés de olhar para Jesus, Pedro direciona o olhar dele para o vento que ele acabou de sentir e, com medo do vento, apavorado, começa a perecer, começa a afundar. Na primeira leitura de hoje, que é tirada do primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, a partir do verso 9a, depois 11 ao 13a, o vento, a brisa suave, já não é motivo de terror. Aqui, Elias passa por uma experiência totalmente diferente. O vento já não é mais um motivo de medo, de pânico, de terror, mas é ocasião de encontro com Deus. Veja o que diz: o profeta Elias era o último dos profetas. O povo de Israel tinha matado todos os profetas de Deus, passado a fio de espada. Como diz, como testemunha, o próprio Elias, no versículo 14, No versículo 14 de 1 Reis 19, Elias diz o seguinte: ele respondeu: consome-me de zelo pelo Senhor, consumo-me de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei e agora querem tirar minha vida. Então, o profeta Elias estava aí com medo de ser morto, porque o povo de Israel tinha abandonado a lei do Senhor, tinha matado os profetas e perseguia o último profeta. Quem não conhece a história de Jezabel perseguindo o profeta Elias? Mas veja, Elias sobe ao monte, como Jesus no Evangelho de hoje subiu ao monte para orar. Elias sobe ao monte e ali ele tem um encontro com o Senhor. Mas veja que o encontro de Elias é semelhante ao encontro de Pedro com Jesus. Só que Pedro ficou olhando para o vento que era contrário à vontade de Deus ali naquele momento. Quando eu digo contrário, eu digo assim, que era opositor dos discípulos de Cristo, que era inimigo dos discípulos de Cristo. Essa era a imagem do vento no Evangelho. Já na primeira leitura, a figura do vento aqui, já não como um vento impetuoso, mas uma brisa, é um sinal da presença de Deus. Veja o que diz: naqueles dias, ao chegar ao Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso. Veja, um vento impetuoso, semelhante ao vento que Pedro sente e se assusta andando sobre as águas. Um vento impetuoso e forte. Esse vento não é a presença de Deus. Deus não se faz presente nele, um vento impetuoso. A tempestade que assola a nossa vida não é a presença de Deus, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Então, tudo aquilo que é aparente segurança para nós é destruído por esse vento, por essa tempestade, por esse vento impetuoso.
Poderíamos dizer, por esse vendaval que assola a nossa vida. Mas o Senhor não estava aí. O Senhor não está no vento impetuoso. O Senhor não está. E alguém pode dizer, não, Deus se ausenta. Não, essa tribulação não é o Senhor. A tribulação que você passa não é o Senhor. Não vem da parte do Senhor. Não é o querer do Senhor. Ele pode até permitir que aconteça. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. O terremoto que acontece na nossa vida, na nossa história, também não é vontade de Deus. Deus pode permitir, mas não é vontade de Deus. O terremoto não traz a presença de Deus. O terremoto não é a presença de Deus. Então esse terremoto que nós estamos vivendo de problemas na igreja, de crise na igreja, de problemas na família, as famílias sendo destruídas, esse vento impetuoso, esse terremoto que tudo vem assolando, destruindo, não é vontade de Deus e não é a presença de Deus. Passando o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. De repente você pode estar percebendo a sua vida inteira sendo consumida. E não sendo consumida por amor a Jesus, não sendo consumida na missão evangélica, não sendo consumida na obra de caridade e de misericórdia, mas sendo consumida pelo vento impetuoso, pelo terremoto que assolou a tua vida, pelo fogo devorador que vem destruir a tua casa, a tua família. E depois do fogo, ouve-se um murmurio de uma leve brisa. E o Senhor estava nesta brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto. Saiu e pôs-se à entrada da gruta. Então, o Senhor, ele vem a nós quando nós nos deparamos com a calmaria. Quando nós nos deparamos com a brisa suave. Tem até uma canção que diz que o Espírito Santo é fogo, sim, mas é brisa suave. Brisa suave. Então, meus amados irmãos, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de compreendermos que o Senhor, ele não deseja para nós a tempestade. Ele não deseja para nós o vento impetuoso que tudo destrói. Ele não deseja para nós o terremoto que vem assolar as estruturas da nossa vida. Ele até permite esse terremoto para que nós possamos perceber que nós não estamos seguros, alicerçados em nós mesmos. A casa alicerçada em si mesma, quando nós alicerçamos a casa em nós mesmos, é o mesmo que alicerçar a casa sobre a areia. Vem o vento impetuoso, vem o terremoto, vem o fogo e tudo é consumido. Por isso nós precisamos compreender que a nossa casa deve estar fundamentada sobre a rocha que é Cristo. E é isso que o apóstolo São Paulo vem nos mostrar na segunda leitura de hoje, testemunhando, testificando para os irmãos de Roma. Ele vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 1 ao 5. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência, tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos. Os de minha raça, eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Então, São Paulo vem testificar que Cristo é o Deus bendito para sempre, que Cristo está acima de tudo e de todos, que Cristo deve ser o nosso alicerce, que se estivermos olhando para Cristo, mesmo que ventos impetuosos venham ao nosso encontro, mesmo que terremotos venham ao nosso encontro, mesmo que o fogo devorador venha ao nosso encontro, se nós mantermos o nosso olhar fixo em Cristo Jesus, nós não nos assustaremos com o vento como Pedro se assustou. Ao contrário, nós o encontraremos em uma brisa suave. Porque ele mesmo soprou sobre os seus apóstolos uma brisa suave.
a brisa do Espírito Santo. E essa brisa suave que vem ao nosso auxílio, que vem em socorro às nossas fraquezas, que ora em nós com gemidos inefáveis, é essa brisa suave, o Espírito Santo, que Paulo diz: eu, apoiado no testemunho da brisa suave, o Espírito Santo, e também apoiado na minha consciência, declaro para vocês: Jesus Cristo é Deus bendito para sempre, acima de todos. Amém, amém e amém. Que Jesus nos abençoe, que Ele possa nos mostrar como brisa suave a sua presença no nosso meio, no nosso coração. Amém. Deus abençoe.